As capas, sejam em quadrinhos ou em livros, normalmente é o que chama a atenção para atrair um leitor. Mas existem capas que até quem não leu os quadrinhos já viu em algum momento. Hoje, a gente não vai julgar o conteúdo, e sim o livro pela capa. Aquelas mais famosas, mais memoráveis. Mas como existem diversas capas que são recriadas pelo mundo, eu vou focar aqui nas originais americanas. Então hoje a lista é sobre 11 capas marcantes dos quadrinhos. Começando com a maior mega saga que a DC já teve, o número 7 de Crise nas Infinitas Terras de 1986 ficou marcada na história. A capa mostra o Superman segurando a sua prima, a Supergirl, morta em seus braços, mostrando pra gente a dor dele e a gravidade da crise, onde uma das personagens mais famosas na época foi morta, ou seja, qualquer um estava sujeito a isso durante essa grande mega saga que reformulou todo o universo de DC na época e impactou os leitores. Mas essa capa talvez tenha sido inspirada em uma capa que a Marvel tinha lançado 6 anos antes. Em The Uncanny X-Men número 136 de 1980, durante a saga da Fênix Negra, mostra a dor do Ciclope carregando a Jean Grey transformada em Fênix Negra morta em seus braços. Depois de toda a destruição que ela causou transformada em Fênix, o fim da saga foi um marco, matando uma das mais queridas integrantes da equipe e inclusive uma das primeiras a fazer parte dos X-Men. Um ano depois, a Marvel fez outra grande capa em The Uncanny X-Men número 141 de 1981, durante a saga Dias de um Futuro Esquecido, que mostra o desespero da Kitty Pryde sendo protegida pelo Wolverine com um aspecto mais velho, mas mesmo assim totalmente selvagem, num futuro distópico onde eles são caçados por sentinelas, com uma grande lista ao fundo descrevendo a situação dos mutantes, sendo que a maioria está preso ou morto. Uma das capas mais impactantes, não só para os leitores, mas para todo mundo, é a capa de Superman número 75 de 1993. A capa faz parte da saga A Morte do Superman e fecha esse primeiro arco mostrando o fim da batalha do Superman contra o Apocalipse, mostrando uma cidade toda destruída pela luta, as pessoas ao fundo olhando sem acreditar naquela cena, e a capa do Superman toda destruída num mastro, representando o fim e a morte dele. Vale destacar aqui também a versão da capa brasileira, que mostrava um fundo todo preto e o símbolo do Superman no meio em vermelho, escorrendo sangue, representando a morte do herói. Nessa mesma época, a DC, que passava por muitas reformulações, resolveu acabar com outro dos seus maiores ícones. Em Batman número 497, também de 1993, durante a saga A Queda do Morcego, é mostrado o fim da batalha do Batman contra o Bane. E o resultado disso é mostrado na própria capa, onde o Brutamontes do Bane pega o Batman e dá um golpe com o joelho no meio das suas costas, quebrando a espinha do morcego e deixando ele paraplégico. E pior, a gente vê ao fundo que tudo isso aconteceu dentro da própria Batcaverna. Continuando na DC, o Flash tem uma das capas mais conhecidas dos quadrinhos, em Flash número 123 de 1961, chamado também de Flash de Dois Mundos. É mostrado uma pessoa prestes a sofrer um acidente, pedindo a ajuda do Flash, quando o Barry Allen aparece de um lado e o Jay Garrick aparece do outro, sendo aqui a primeira vez em que os dois personagens se encontram, e sendo aqui o início do multiverso nos quadrinhos da DC. Inclusive essa capa foi recriada durante a segunda temporada da série de TV do Flash. A capa de Capitão América número 1 de 1941 já mostra para que ele veio, né? Durante época de Guerra Mundial, o quadrinho surge com o Capitão América já representando o maior ícone de patriotismo dos Estados Unidos, invadindo uma base nazista e dando diretamente um soco na cara de nada mais nada menos que Adolf Hitler.
Nessa época, ainda com o escudo diferente do formato redondo que a gente está acostumado. E dando destaque também na capa sobre o jovem aliado do capitão, o Bucky. Mas a ousadia da atitude do capitão em plena guerra foi o que tornou essa capa um ícone do herói. Considerada a primeira mega saga do mundo dos quadrinhos, as primeiras Guerras Secretas trouxeram uma das capas mais marcantes para os leitores. Em Marvel Super Heroes Secret Wars número 8, era mostrado o Homem-Aranha com uma roupa toda preta no meio da batalha do mundo bélico. Mesmo toda aquela guerra acontecendo ali atrás, o leitor ficou preocupado e intrigado com o que seria essa roupa preta em um dos heróis mais queridos da Marvel. É a partir daqui que surge todo o motivo para a criação de um dos maiores vilões do Homem-Aranha, o Venom. A HQ Watchmen tem logo na sua edição número 1 de 1986 uma das capas mais icônicas, que mostra o bottom do comediante respingado e com o chão praticamente lavado de sangue. Logo no início da HQ já acontece o assassinato do comediante, e essa capa já demonstra todo esse ar de mistério em volta dessa morte, a violência e o tom mais maduro que é trazida nessa HQ. E essa capa é a representação dessa mudança no universo dos quadrinhos. Amazing Fantasy número 15 de 1962 é o nascimento de um dos heróis mais queridos dos quadrinhos, o Homem-Aranha. É uma das capas mais recriadas em retratações e paródias. Mostra já o Homem-Aranha com a sua roupa oficial de super-herói, carregando uma pessoa em um braço e balançando na sua teia no meio dos prédios de Nova York com o outro. Um dos grandes marcos não só da Marvel, mas do mundo dos quadrinhos. Mas eu diria que o maior marco dos quadrinhos e de toda a indústria de super-heróis é também visto na capa mais marcante da história, a capa de Action Comics número 1 de 1938. A primeira aparição de um super-herói no mundo, o Superman. Ele aparece na capa no meio da cidade, levantando um carro e já com a sua roupa de super-herói ainda na primeira versão do desenho. É a capa mais reconhecida e homenageada dos quadrinhos, o quadrinho mais valioso do mundo e o início da história dos super-heróis. Essa foi uma lista muito complicada porque eu tive que deixar muitas capas icônicas de fora, como A Morte na Família, Batman número 1, O Casamento do Homem-Aranha e Eu Wolverine. E eu sei que existem capas lindas e maravilhosas por aí, mas a lista aqui foi só das capas marcantes. As capas mais bonitas é assunto para outra lista. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais.